E agora, senhoras e senhores, teremos uma palestra especial sobre estratégias sustentáveis com a visão holandesa no controle de invasoras, seguida do nosso encerramento e também do sorteio. Convidamos ao palco os palestrantes mestre Alvin Mendrink, Romentron, da Holanda, engenheiro agrícola formada pela Wageningen University Research, da Holanda, e especialista em Software Product Management pela Universidade de Utrecht. Desenvolveu o software Hybrida para gerenciamento de melhoramento de plantas e atualmente lidera o Departamento de Desenvolvimento de Software da Rometron. E também convidamos ao palco o mestre Hendrik Braham, Rometron, Holanda, graduado pela Wageningen University Research, mestre em engenharia agronômica. Hendrik nasceu em meio a pastos verdejantes, filho de uma família de fazendeiros. Hendrik faz parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Romentron e também é responsável pelo suporte e treinamento de distribuidores e clientes. Eles terão 40 minutos de conteúdo com insights valiosos sobre a visão holandesa na agricultura sustentável. Thank you. Thank you very much. It's an honor to be here, to be the last presentation on this event. We've heard a lot of things this couple of days, so I hope you're still awake, and I hope I can tell you something new. We are from Rometron, and I would like to tell you about the sustainable strategy of Rometron, the company we're working on. I'm Alwin. I'm working for Rometron since 2020. Years ago, we started together. And when he finished his study, he started developing a technique we're still using. I started developing the software, and 20 years later, so we came together and we built some nice things, I think. Henrik. I've been working for Rometron also for a little over 5 years, and as I was introduced, I grew up on a farm next to the research and development work that I do at Rometron. Do trabalho de pesquisa e desenvolvimento com meus pais e meu cunhado, e não é uma fazenda típica. Nós temos nós não plantamos batatas, as plantas aráveis, elas plantam batatas, mas nós plantamos cebola e o milho. Na semana que vem, quando eu voltar para a Holanda, eu vou dirigir o trator novamente. Nós estamos fazemos esta palestra junto, nós podemos ter, então, algumas visões diferentes sobre as coisas. Esses são o índice, né, o conteúdo que vamos falar hoje. Nós queremos fazer uma Rometron, uma empresa, a história sobre a agricultura sustentável. Também temos alguns temas técnicos, o poder da detecção, o poder da PMW e a aplicação da taxa variável e os sistemas que mencionamos ontem, e os dados. O que nós podemos fazer com os dados, né? E como é que nós vemos os dados, né? E nós queremos ter uma pequena palestra sobre a integração de sistemas, porque esse é o principal tópico para nós. A autonomia está crescendo, está se tornando cada vez maior. E daí, o último, sobre as mensagens finais, né? Então, isso que nós somos. Estudamos engenharia de biosistemas, mas na época chama de Lombard Technique, é a palavra holandesa. Tudo agora. Então, nós trabalhamos 6 anos, nós trabalhamos há 6 anos na Rometron. E tudo começou 26 anos atrás. Havia, na verdade, uma técnica desenvolvida pela Universidade Varn que conseguia detectar plantas nos pavimentos com base na detecção de clorofila. Então,
Então, o Drew desenvolveu essa técnica, ele transformou isso num sistema, e isso foi utilizado, me desculpem, e tem utilizado na Holanda. Deixe-me voltar, me desculpe, vou voltar aqui na tela. Então, o dono, na verdade, ele criou essa máquina, ele transformou num quadriciclo completo que tem utilizado na Holanda por alguns anos, até que o glyphosate foi proibido de utilizar nos pavimentos, né? Naquele momento, havia alunos na Austrália, né? E eles utilizaram a mesma técnica, utilizaram no pulverizador. A primeira versão era ela funcionava, era muito boa, muito durável, e foi um negócio que expandiu para a Austrália, que era chamado de Weeded Ag. E depois disso, em 2012, nós fomos para outros países, fomos para o Brasil também. Já estamos no Brasil há 13 anos neste momento, né? 25 years. E no último ano tivemos o nosso... Celebramos 25 anos daquilo que nós fazemos. Então eu queria mostrar um filminho sobre nossa história, o que a gente fez e o que estamos fazendo agora. Por mais de 25 anos, Rometron tem liderado o sistema de spraying de pulverização em spot. Para criar uma fundação de um futuro seguro e sustentável, nós acreditamos em tecnologia e inovação. Isso tem sido o caso desde que eu comecei a Rometron há 25 anos. Eu experimentei e desenvolvi muito ao longo dos anos, resultando no sistema Weeded revolucionário de pulverização localizada. Além de tecnologia de pulverização precisa, permitimos que os produtores possam fazer a gestão de suas lavouras e construir um futuro sustentável. Mas além da precisão, mas ser mais do que preciso não é só tecnologia, tem a ver com pessoas também. Em cada passo do processo de produção, nosso compromisso em ser mais do que preciso é visível. Todo mundo tem liberdade e autonomia para ser melhor e trazer suas características e suas habilidades e usá-las. Então nós nos sentimos empoderados e podemos fazer tudo que for possível. Nós somos felizes que encontramos as pessoas certas para os papéis certos ao longo dos anos. E estamos empolgados em ver nossa família crescer mais ainda. Da produção até vendas, tudo que nós fazemos segue esse lema, mais do que preciso. Se junte a nós à medida que aumentamos os limites ou as fronteiras dessa tecnologia. No slide anterior, você viu que temos nossas linhas de PCB, então podemos imprimir nossos próprios PCBs. É isso que nós atingimos nos últimos 25 anos, economizamos a aplicação de muitos defensivos, vendemos muitos quilômetros de sistemas, esses são o que a gente já economizou. Então a gente tem trabalhado já por muitos anos e fizemos muitos sistemas, implementamos muitos sistemas ao longo dos anos. Agricultura sustentável. O que é isso? Eu perguntei para o meu amigão ChatGPT o que é agricultura sustentável. E ele colocou 3 diferentes aspectos principais. Saúde ambiental, que é proteger recursos naturais, minimizar poluição,
lucratividade econômica para os produtores, reduzir a utilização de recursos, reduzir os insumos e melhorar a qualidade de vida das pessoas e assegurar alimentos saudáveis para todos. E cada um desses pontos é algo com o qual a gente pode contribuir, ou contribuímos. Então, eu acho que o Rometron está indo muito bem nessa área da sustentabilidade, em todos esses aspectos que vocês podem ler aqui. Quando nós voltamos à nossa estratégia da Rometron, como nós começamos nesse lado da detecção, nessa parte de cima. Aí acrescentamos a tecnologia PWM e depois acrescentamos a integração sistêmica para que a gente pudesse implementar esse sistema em qualquer pulverizador ou trator. E, por último, entrou a parte dos dados. E eu vou explicar esses diferentes aspectos depois, mas o Henrique agora vai começar com a técnica de detecção. Obrigado, Owen, e obrigado, Bernardo, por ter nos apresentado e ter explicado um pouco sobre como nosso sistema de detecção funciona. Como vocês podem ver aqui no slide, nossa tecnologia de detecção se baseia na fluorescência da clorofila, que é uma característica intrínseca das plantas, o que é um pouco diferente do que ouvimos hoje e ontem, e outros fabricantes que usam tecnologia de detecção de pulverização. Mas como essa tecnologia já foi utilizada desde o início da Rometron e tem sido uma tecnologia provada, nós ainda acreditamos nessa tecnologia, então ainda usamos e vamos continuar a usar isso. Basicamente, sem entrar em muitos detalhes, que não vai ser o caso, nós temos uma fonte de luz, então a planta é iluminada com uma radiação vermelha, essa fluorescência, e aí a planta faz a fotossíntese e aí ela emite um pouquinho de radiação infravermelha que é detectada pelo sensor. Ele faz isso com luzes e sem luzes, mas como isso acontece 14.000 vezes por segundo, não é possível visualizar a olho nu, esse piscar. Então parece o que vocês viram no filme, né? Parece que a luz está sendo emitida constantemente. Ele mede a quantidade de biomassa a cada milímetro a até 25 km por hora. Então, mesmo que você estiver dirigindo devagar, rápido, no escuro, durante o dia, ele vai medir cada milímetro com as luzes ligadas, quer dizer, sem iluminação ou não, de dia ou de noite. Esses são os 4 modos de aplicação que existem no sistema Widget. Originalmente, ele foi inventado como sistema de pulverização localizada, mas como vocês podem ver aqui, também temos um sistema de cobertura total, que faz uma pulverização completa, e também o modo duplo, que tem uma aplicação mais generalizada, mas também com detecção, para que caso ele detecta uma planta danosa, ele pode aplicar um pouquinho mais. E daqui a alguns... E também temos uma função Spotting Crop, SC, mas como vocês podem ver nessa animação aqui, a erva daninha tem que ser um pouquinho maior do que a lavoura, especialmente nesse tipo de lavoura em fileiras, porque o princípio da fluorescência é que a gente não pode fazer igual uma câmera RGB. A gente não consegue ver uma folha e detectar o formato da folha e comparar isso com o formato da lavoura. Então, não é o que nós podemos fazer. Mas nessas situações, especialmente quando a lavoura ainda é pequena, até 10 centímetros, e as ervas daninhas estão lá há mais tempo, e tem uns 25, 30 centímetros de altura, com essa tecnologia, com esse princípio, podemos detectar as ervas daninhas. Então, como eu já disse, é um pouco diferente da tecnologia dos outros fabricantes. Por exemplo, a tecnologia de detecção por refletância, como usando câmeras RGB. E eu acredito que todas as tecnologias têm suas vantagens e desvantagens, mas como a fluorescência da clorofila é um valor intrínseco da planta, nós acreditamos que é como se fosse uma verdade. A planta não mente. Quando você
causa a fluorescência, essa é uma propriedade dela e nós ainda acreditamos que isso ainda vai ser podemos usar isso nos próximos anos para detectar as ervas daninhas. E, sem ficar comparando muitas coisas, nós podemos ligar o sistema e começar a dirigir, colocar no modo certo, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de calibração, como eu disse, nós podemos usar durante o dia, durante a noite, não faz muita diferença. E com todas essas coisas em conjunto, podemos assegurar que, dependendo da circunstância, claro, podemos atingir uma taxa de 95% de acerto. E na Austrália, por exemplo, onde só tem 5 ou 10% de densidade de erva daninhas, você pode economizar até 80% ou 90% de produtos químicos. Eu acho que o Alvin não disse isso, mas como estamos na Holanda, mas nosso mercado é mundial, nós não vendemos quase nenhum sistema de detecção de ervas daninhas na Holanda, nem na Holanda, na Europa, né? Um dos próximos tópicos é a PWM. Esse aqui é uma visão geral da pulverização convencional, que varia a dose dependendo da pressão, no tamanho, ou no ajuste do bico, e nós usamos a técnica PWM. Não importa a velocidade, a pressão é outra coisa, mas você pode usar os solenoides independentemente da velocidade para atingir a taxa de aplicação desejada e manter uma pressão constante para que o tamanho das gotas, porque isso é um dos pontos de partida, né? Quando você quiser pulverizar, você quer ter um determinado tamanho das gotas para que o gotejamento funcione corretamente. Para as pessoas que não sabem o que é a técnica PWM, ou só para recapitular, ele funciona com modulação. Podemos fazer do jeito que vocês quiserem, mas eu acho que esse vídeo mostra bem da esquerda para a direita, vocês podem ver que diferentes velocidades de direção e a taxa de aplicação é sempre a mesma. Então, caso você dirigir a 30 km por hora, os solenoides abrem totalmente, aí vai ter uma taxa de aplicação, vamos dizer, 100 litros por hectare. Se você dirigir mais devagar, aí você vai ajustar. Então, nesse caso, o solenoide vai fechar e abrir diversas vezes por segundo durante o percurso, e a porcentagem que vocês vão ver no meio da tela, você pode ver a percentagem do tempo que o solenoide está aberto e pulverizando. Então, você pode ver, não tem muita diferença se você olhar em tempo real, mas em câmera lenta é possível perceber a diferença. Aí, é um pouco técnico essa questão da frequência e do ciclo, mas dependendo da frequência do solenoide abrindo e fechando, e dependendo do tempo relativo que eles estão abertos e fechados, você consegue atingir determinadas lacunas ou espaços. Então, por exemplo, se o solenoide se fechar por alguns milissegundos dirigindo a 30 km por hora, se você multiplicar isso e transformar isso em números, você pode ter o tempo e a distância, então onde não acontece a pulverização. E assim você consegue reduzir e limitar essas lacunas. E junto com uma pesquisa da universidade, feita já há muitos anos, se descobriu que 8 centímetros, 80 milímetros, é o limite. Se eles se tornarem maior, tem desvantagens. Então, no nosso desenvolvimento, há 10 anos atrás, nós asseguramos que quando o PWM é aplicado em determinadas velocidades, com determinadas taxas ou vazões, para ter certeza, a gente faz isso para ter certeza que os vãos ficam menores do que 8 centímetros. Algo que não é muito comum na Holanda, compensação de virada. Então, como vocês viram ontem na apresentação, que é quadrada, né, nossos lotes, nossos talhões, mas o que não é o caso em muitos outros lugares, como no Brasil,
Então, assim a gente consegue manter uma taxa de aplicação, porque na pulverização convencional vai ter uma distribuição diferente de líquido na virada, mas com a técnica PWM, ele ajusta, e aí não importa em que ponto da lança está a pulverização, quer dizer, você não deveria tentar fazer isso a 30 km por hora, mas ele consegue pelo menos manter uma pulverização uniforme em todo o dispositivo. E aqui você pode ver um mapa que foi feito por por terceiros. É como se fosse um mapa de prescrição com essas cores que você pode ver, as zonas de manejo, ou locais no campo onde as taxas, os vazões seriam diferentes. Vermelho seriam baixas aplicações, em verde aplicações mais altas. Usando controle de seção bico a bico, que é controle PWM individualizado por solenoide, podemos pulverizar em pixels, o que a gente chama, que são áreas de 25 por 25 centímetros, e aí podemos aplicar individualmente a quantidade certa de líquido para esta área. E como a Alwyn vai falar na próxima parte sobre os dados e os mapas que nós estamos usando, e onde vemos oportunidades futuras, isso é como se fosse a fundação disso. E como que a gente vai conseguir otimizar isso melhor no futuro. Também uma coisa importante é a colocação de 25 centímetros que eu falei, e essa questão dos pixels. Isso aqui é um ótimo exemplo. Isso foi no Brasil, e foi um mapa criado quando estávamos detectando as ervas daninhas, usando esse mapa para pulverizar exatamente as mesmas posições. E do lado esquerdo, se você fosse usar espaçamento de 25 centímetros, seriam áreas de 25 por 25 centímetros no campo. Fazendo isso, você pode economizar até 42,9% de volume. Mas caso você reduzisse essas áreas para 50 por 50 centímetros, para que cada erva daninha fosse detectada uma área de 50 por 50, aí a economia vai ser só de 12,7% caso você fizesse isso. Então, aumentando a resolução de 50 centímetros para 25 centímetros, neste caso, asseguraria que tivesse mais de 3 vezes economias do que do lado direito. Então, isso é um exemplo claro da importância da resolução nos dados. Mas o Owen vai falar mais sobre isso, quais são as vantagens de altíssima resolução. Bem, você pode imaginar, claro, que teria uma questão de armazenamento e poderio computacional. Mas tem uma última parte que eu tenho que falar, que é sobre o VRA, que é nossa aplicação em taxa variável, né? É a nossa sigla para isso. Vocês já ouviram falar bastante sobre isso. Bernardo já explicou um pouco essa questão da produção smart, onde a gente também estava envolvido. Nessa imagem do lado direito também foi feita a partir desse projeto. Esse foi um campo de soja em Santa Maria, perto da Universidade Federal. O professor voou com drone para fazer imagens de NDVI. Muitas vezes durante a semana ou em 2 semanas, ou ele passou umas 2 semanas fazendo isso, e foi diminuindo o NDVI ao longo do tempo. E também teve uma outra pesquisa, e também parte da pesquisa se originou na Holanda, que eles estavam trabalhando com batatas, né? Então eles criaram uma fórmula de quanto dos números, né? E esse projeto, a ideia era criar uma fórmula semelhante para soja aqui. Então essa fórmula foi utilizada nos dados do NDVI. Eu não acho que essa imagem está na apresentação, mas nos campos experimentais, todos eles tinham valores de NDVI individualizados. E com os fatores experimentais aplicados, todos eles tiveram uma taxa de aplicação individualizada ou diferente. E nós aplicamos ou executamos esse mapa de prescrição com o sistema WIDIT. Então, neste caso, eu acho que isso é um ótimo exemplo de como fazer
uma dessecação variável de soja aqui no Brasil, nesse caso em 2 passos, mas daqui a alguns slides vai ter alguma alteração a isso. Você vai ver. Esse aqui é um outro exemplo de um mapa de prescrição com o portal online que nós temos. Um usuário pode criar seu próprio mapa de prescrição. Obviamente, um terceiro também pode fornecer um mapa que pode ser importado e ajustado ao formato correto. E aí você pode subir isso no nosso sistema, ou baixá-lo para a nossa tela que está aqui no meio. E aí você pode ver do lado direito com qual a aparência. E também, por causa desse espaçamento do bico de 25 centímetros, podemos ser muito precisos. Não só preciso, mas também podemos ter zonas de manejo bem pequenas nos campos. O que nós aprendemos da Austrália, na verdade, porque nós somos uma empresa de presença mundial, nem tudo vem da Holanda. Tem o Double Knock. O que a Austrália fez é que eles são muito diferentes da Holanda e do Brasil. Eles fazem a colheita de um grão, aí eles têm muito tempo antes de semear no ano que vem. Eles têm muito tempo para fazer a pulverização localizada nos campos mais teimosos. Então eles fazem essa pulverização localizada, mas alguns fazendeiros inteligentes lá quiseram ter um mapa do que eles fizeram, de onde eles aplicaram. Aí no ano que vem, pouco antes de plantar, eles usam esse mapa e fazem a aplicação em exatamente o local certo, mas com residuais, com herbicidas, para ter certeza que, no caso que essas plantas que foram pulverizadas antes do inverno, caso essa planta tivesse uma semente que estivesse por perto, você poderia aplicar uma descarga residual de herbicida, só para ter certeza que na temporada que vem, as sementes daquelas ervas daninhas do ano passado não vão eclodir ou germinar e criar mais plantas. Então, esse é um outro exemplo da utilização de dados de uma maneira inteligente para aplicar pulverização no ano que vem e cada vez melhorar. Esse é o mapa que pertence a isso, a imagem de como ele apareceria numa versão simples, né? Então, o que nós utilizamos no projeto com a Universidade da Santa Maria foi, na verdade, um mapa, uma aplicação de taxa variável baseada em mapa. Também desenvolvemos a aplicação de taxa variável baseada. Nós utilizamos o pulverizador no campo. Você pode ter o sensor de biomassa e aplicar a quantidade correta de uma taxa variável dentro do projeto, né? Então, esse exemplo específico foi 2 anos atrás, mais ou menos. Então nós tivemos que voar com o drone e converter para o mapa de prescrição e de aplicar, mas agora estamos desenvolvendo uma coisa que, ao invés de fazer 2 passos, nós fazemos imediatamente, mas ainda está sendo desenvolvido, né? Então, neste caso, nós conseguimos utilizar na dessecação, mas também outras coisas, como, por exemplo, aplicando fungicida ou inseticida, ou taxa variável, dependendo da quantidade de biomassa que estiver sendo medida. Mas uma coisa importante para fazer isso é que a lança é muito estável, a altura da lança, a lança reta está certa, o sensor tem uma fonte de luz, mede a quantidade de eclofia e se movimenta para cima, porque a lança está chacoalhando, e a ótica do sensor não está mais focada, elas são projetadas para uma altura específica, se não ocorrer, e vai medir mais ou menos quando estiver alto. Então, é uma coisa importante manter a altura da lança, né? Então, é uma das pré-condições de ter isso aqui, né? E fazer um bom uso disso. Então, ontem nós tivemos uma discussão sobre dados, informações, o que eu posso fazer com os dados, informações, né? Então, como nós podemos transformar dados em informações?
A forma que me ensinaram a fazer, olhar para os casos de uso, qual é o caso de uso dos dados, né? Então, o que eu comecei a fazer, eu comecei a definir diferentes papéis. Nós começamos, na verdade, por exemplo, diferentes funções, né? O operador, homem na máquina. Nós temos o agricultor, o fazendeiro, nós temos o agronomista, nós temos o gerente da fazenda, nós temos um sistema autônomo. Imagine, um operador, ele quer ter uma tela legal, ele quer ver mensagem em tempo real e advertências, alertas e tudo, mas se você tem um sistema autônomo, isso é uma coisa inútil. Quem quer ver os alertas? Onde está o motorista? Eu acho que ele vai estar no escritório, então, né? Em outro local, então não importa. Então, o operador, ele não é ele não se importa muito com mapas. Por que ele precisaria de mapas? Mas o agronomista está muito interessado nesse tipo de coisa, em mapas. E talvez, se for uma coisa como o governo, por exemplo, né? Nós, nós que temos uma prova de colocação, nós fizemos um trabalho de pulverização. O governo quer saber o que você fez, qual herbicida você utilizou, quando você fez, quais eram as circunstâncias do clima. São informações importantes. Então, a função, o papel, determina o caso de uso. Então, ele determina o que você quer ver. Então, como transformar dados em informações? Olhe para o caso de uso, né? Então, por exemplo, telemática, né? Nós ouvimos sobre muitas pessoas falarem sobre telemática. Para quem isso é interessante? Para o homem no escritório, ele quer ver se o operador está fazendo as coisas corretas. Este é um exemplo, é isso que nós vemos hoje em dia quando temos o sistema Widget para ele tem o Dash, você tem todos os dados a cada 4 segundos e uma atualização é enviada da máquina com esse tipo de informação, né? Você vê a luz do sol, vai ter a taxa, os genos, é bom ter uma, mas também sensibilidade, o quão sensível ele está dirigindo, porque se ele tiver alta sensibilidade, você faz uma pulverização muito grande, você tem menos economia, mas é uma questão, então, para talvez o serviço seja melhor, também tem o gráfico, né? Porque o Henry mencionou que a pressão é muito importante, manter a pressão constante. Você vê no lado direito, você vê alguns picos, né, de 2 a 4 barras. Isso é importante ver o que está ocorrendo em tempo real. Talvez o gerente da máquina, o gerente da fazenda quer ver se o trabalho da pulverização já acabou, então ele pode, para que ele possa enviar, ele possa ir para outro campo fazer um reabastecimento do combustível. E isso é monitoramento da cultura. Depois, com o trabalho de pulverização for feito, todos os dados são enviados para o portal e nós vamos transformar isso em mapas e estatísticas, né? Então, neste momento, nós recebemos a distância, o líquido utilizado, também temos que ter mapas detalhados, 3 mapas detalhados com base nos pixels, são 25 por 25 centímetros. Você vê um campo real na Austrália, tem quase 1.000 hectares essa imagem. Se eu for lá, vocês vão ver essas informações. Esses são o mapa como aplicado, ou seja, quanto pulverização num local específico. Você tem que estar ciente que cada local é um pixel, na verdade. Esse é um local de armazenamento de água, assim que eles armazenam água na Austrália, né? Mas o que nós vimos também do projeto do Bernardo ali, ele também consegue medir a biomassa, o CDT, né? É muito útil ver quanta biomassa estava lá naquele local. Então, parece ser um instrumento excelente para a medição de biomassa, né? Então, nós chamamos de dados de densidade de biomassa, CDD, né? O que nós fizemos uma versão anterior, você pode colocar a medição de CDD, o que você vai a cobertura completa. Cada vez que você faz a pulverização, tem esse mapa de biomassa gratuitamente. Ele está medindo, vendo o que está ocorrendo. É como um Picasso, como estivesse fazendo a sua pintura, né? E você vê uma combinação da biomassa e o mapa como aplicado. Há muita biomassa, houve muita pulverização, né?
esse é o terceiro mapa que nós temos, que é da camada, nós medimos com que frequência esteve no pixel, uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, né? Você vê aqui, né? É o controle de seção. Então, é para monitorar a qualidade de pulverização. Então, e chamo de alguma coisa, você imagine que então houve o motorista esqueceu alguma coisa, mas isso é uma indicação que alguma coisa talvez tenha ocorrido, talvez alguma coisa pode ocorrer no ano que vem. Então, esse mapa é chamado de como visitado. E daí a touchscreen, a tela de toque, é o que vocês veem na máquina. Aqui é um histograma. O histograma com a atividade do bico e também o histograma com a atividade do CDD. Então, isso é para o operador, especialmente nós podemos utilizar você pode ver, o que eu vejo na tela é comparável com o que eu vejo no campo, mas também pode ser uma indicação que alguma coisa está errada. Então, quando você tem um pico ali, por exemplo, só voltando aqui, me desculpem. Eu pressionei o botão errado, desculpe. Quando você vê um pico aqui, né, como neste caso, o tempo todo, ou uma grande linha, pode ser uma indicação de que alguma coisa está errada. Pode ser uma folha que está na frente do sensor, por exemplo, ou talvez, se você tiver uma atividade alta de CDD e baixa atividade, o solenoide pode estar quebrado. Então, isso pode ser uma indicação para o operador que tudo está funcionando adequadamente, né? Então, os mapas de CDD, né? Nós podemos utilizar para monitoramento de cultura, de lavoura. Quando você vê no lado esquerdo, por exemplo, os pontos vermelhos, a menos biomassa, menos CDD. Então, o que ocorreu? Nós temos esse mapa do Smart Sensic, a nosso distribuidor ou concessionária na Brasil, eles foram para o campo, eles viram um problema, né? E aqui parece que a plantadora teve um problema, ficou presa, alguma coisa ocorreu. Então, esses são pixels de 25 por 25 centímetros. Então, em comparação com o satélite, o que 3 metros, bom, nós tivemos essa discussão, né? Nós vemos os pontos vermelhos também são da Smart Sense no Brasil, eles foram para o campo e eles viram todos os pontos na cultura, na lavoura. Eles olharam para o chão, era um problema com nematóide. Se você tiver esse tipo de campo, na verdade, vá para o campo e olhe o que está ocorrendo. Não vai dizer o que está ocorrendo, mas vai ajudar você a identificar. E um outro mapa de CDD aqui, você vê do lado direito, que é um problema no CDD. Nós vamos para o motorista e vê que a lança está atingindo o solo. Então, e talvez o motorista esteja indo muito rápido, ou a lança não esteja adequada, mas você pode utilizar para a detecção da qualidade da pulverização. Então, e daí a prova da colocação. Quando você terminou o trabalho de pulverização e vai ser enviado para um portal e tudo é calculado, o tempo, a distância, a área, etc. Mas também os mapas estão lá e talvez o herbicida que você utilizou e o tempo também, né? E talvez a contratada queira ver, ou talvez o governo queira ter essas informações todos os dias também, para provar que você utilizou aquele herbicida, aquela quantidade, etc. Então, mas tem o lado negativo também. Nós podemos fazer muita coisa com os dados, mas os dados não são fornecidos gratuitamente. Temos que estar cientes, nós temos que armazená-lo em algum lugar. Então, quando eu comecei na Romatron, para uma formatação dos dados, para armazenar os dados, eu olhava para XML, dos dados era muito grande para aquele formato de dados. E nós inventamos nosso próprio formato de dados, é totalmente binário, que nós podemos fazer agora. Nós temos nós temos 100 fatores, né? Mas ainda
há muitos dados para serem armazenados, né? E a questão como manusear esses dados. O segundo problema que nós temos é a integração entre diferentes sistemas de gestão de fazendas. Quais sistemas de manejo de fazendas podem lidar com pixels de 25 por 25 centímetros? Eu não consigo encontrar. Há muito tempo de processamento, nós temos que ver como nós podemos importar esses dados e assim por diante, né? E por último, me desculpe, não tem que me desculpe, não mais da metade dos sensores que estão sendo vendidos na Austrália no ano passado, eles foram instalados no pulverizador que foi tracionado por um veículo autônomo, né? Nesse caso, um robô foi uma coisa que nos surpreendeu para nós, na verdade, que a Austrália é o melhor país para veículos autônomos, para fazer, são campos muito grandes como na Holanda, e eles têm, na verdade, eles são planos, eles tinham somente poucas ervas daninhas com um tanque pequeno, eles conseguiam operar por várias horas, às vezes vários dias. No futuro, provavelmente isso ocorrerá em vários outros países. Eu também acharia que no Brasil também haveria opções para ter esse tipo de veículo autônomo. Então, o que é necessário para esse tipo de veículo, nós não desenvolvemos esse tipo de veículos, são terceiros, né? E nós produzimos e desenvolvemos o sistema WID, não desenvolvemos ou não construímos o pulverizador, nós entregamos, mas o WID também pode operar de forma autônoma com o operador. O sistema WID configura modo e pode colocar colocar o veículo no campo, pressionar a partida, o WID vai gerenciar tudo. É uma coisa legal de ter, né? Quando estes veículos estiverem operando, pulverizando os campos. Alguns exemplos desses veículos autônomos, antes de concluir a apresentação, é que eles também, nos pomares, são em diferentes partes do mundo, com diferentes fabricantes de equipamentos de pulverização, como, por exemplo, na parte de baixo, você pode ver um fabricante holandês de máquinas para pomares, nos Estados Unidos também. É uma máquina muito boa que pode operar em pomares também, né? E daí, para concluir a apresentação, algumas mensagens finais para que vocês levem para casa, se vocês quiserem. A estratégia da Rometron, voltando para o ponto inicial, né? Para o tópico da apresentação, é que nós utilizamos a fluorescência de campo desde o início. Eu sei que é uma palavra difícil, mas ela funciona, nós comprovamos isso e nós achamos que ainda vai funcionar no futuro, e com essa tecnologia combinada com a tecnologia PWM, que já está adotada em todo o mundo. Então, para que nós tenhamos uma aplicação robusta de substâncias químicas ou defensivos, como foi mencionado ontem, de forma muito boa, né? E especialmente a parte dos dados, na verdade, tudo tem a ver com os dados hoje em dia, né? Então, eu espero que nós tenhamos mostrado alguns exemplos bons do que pode ser feito com todos os dados. Como 2 anos atrás nós ouvimos nas apresentações que os dados é uma coisa nova para a gente, mas há muitos dados chegando. Mas o que nós fazemos com isso? Então, nesse ínterim, nós encontramos algumas aplicações e algumas ideias sobre como utilizar os dados, como processar os dados, e nós esperamos que nos próximos anos, com os mesmos dados, nós tenhamos até mais oportunidades para desenvolvimentos no futuro. Então, juntamente com a autonomia que foi mostrada nos últimos slides aqui. Então, e nós esperamos que melhorar mais pulverizadores em todos os lugares do mundo. E nós gostaríamos de agradecer a vocês pela sua atenção. Obrigado.